Paulo e Barnabé haviam deixado de lado alguns direitos para não comprometer o prosseguimento da obra. Aí no versículo 6 ele vai dizer: ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Que tem algumas questões que nessa versão ficam bem complicadas, pela expressão sem trabalhar. Tem pessoas que olham para a gente e dizem assim: o que é que você faz da vida? Você responde. Se você é pastor em tempo integral, você vai dizer: eu sou pastor. Você tem uma profissão, você vai dizer: bom, sou pastor evangélico, mas eu exerço tal e tal função, sou funcionário público, sou professor, sou médico, enfim. Mas é fato que as pessoas perguntam isso, e quando você responde: eu sou pastor, e diz assim: sim, mas o que é que você faz? Você trabalha em quê? Geralmente quando eu respondo: eu sou professor, as pessoas também dizem: sim, mas trabalhar. Não, trabalho, ser professor dá muito trabalho mesmo. E quando a pessoa diz assim: sim, você é pastor, e o que é que você faz da vida fora isso? Não dá para fazer outra coisa. Se você for tempo integral, não dá para fazer. Ou você se dedica totalmente àquilo ali, ou a sua responsabilidade será sempre um pouco inadequada na execução. Então, quando ele diz: será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? A gente precisa entender um pouco o que ele está querendo dizer com isso. Então, Paulo e Barnabé haviam deixado de lado certos direitos. Por exemplo, o direito de receber integralmente da igreja. Eles trabalhavam para ter o seu sustento. A igreja contribuía? Claro que contribuía, mas não 100% do seu sustento. Primeiro fator que eles aplicaram. Segundo, de casar. Na primeira viagem missionária, Paulo leva a esposa, Barnabé leva a esposa, João Marcos leva a esposa. Vão os três, que depois ficam dois, porque João Marcos sai. Então veja que o trabalho missionário, para ser realizado naquele momento, Paulo acha interessante que os dois façam sozinhos, porque poderia acontecer, e aconteceu em algumas localidades, de chegar lá e a perseguição ser tão grande que eles teriam que retornar rapidamente. Missionários ainda hoje saem fugidos de algumas localidades por conta da perseguição. E se eles estão com família, eles precisam pensar e planejar muito bem essa saída estratégica. Não dá para ser de todo jeito, não dá para ir de todo jeito e não dá para voltar de todo jeito. Entenda que às vezes a febre de uma criança pode ser um empecilho. E você não tem como dizer que mas a febre é na criança, ele vai pregar, a mulher fica com o menino. Será que você faria isso? Você deixaria a sua esposa sozinha em casa com seu filho febril? Ou você correria, às vezes até desesperado, atrás de meios para que aquilo dali fosse solucionado? Ou seja, o foco do missionário, quando está com a família junto, nesse contexto aqui de Paulo, pode ser tirado por conta de questões temporais, questões terrenas. Então Paulo diz: eu e Barnabé abrimos mão disso, para que coisas terrenas não fossem empecilho para que a gente fizesse a obra de Deus. Mas nós não tínhamos o direito? Tínhamos. Então ele está o tempo todo dizendo: meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui é abrindo mão de direitos que me são legítimos. Quando eu peço que vocês entendam o meu apostolado, que vejam os meus direitos, eu não estou falando nada demais não, mas eu quero que vocês pelo menos valorizem aquilo que eu estou fazendo, o meu sacrifício pela obra de Deus. Porque de fato a própria oposição de muitos ao apostolado de Paulo já é uma forma de desrespeitá-lo como ministro de Cristo. Então, quando eles deixam de lado esses direitos para não comprometer o prosseguimento da obra, isso não quer dizer que eles não fossem dignos de receber esses direitos e que a igreja não os devesse reconhecer como os outros apóstolos. Pelo contrário, já que eles
se responsabilizava pelo custeio das suas necessidades, a igreja bem que poderia ser generosa em auxiliá-los na diminuição do peso financeiro nas suas vidas, de modo que eles tivessem mais tempo e condição de servir a Deus. Mas entendamos que o deixar de trabalhar, que é uma expressão aqui da NVI, não significa ser preguiçoso ou indolente. Como eu citei anteriormente, ele não estava pedindo para que a igreja o auxiliasse para que ele se afastasse do trabalho de Deus, é para que ele trabalhasse ainda mais. O deixar de trabalhar é para que eles se dedicassem exclusivamente ao progresso espiritual dos irmãos. Um dos sentimentos mais nobres no coração humano chama-se gratidão. Uma das coisas mais vis e mais torpes é o contrário, a ingratidão. Quando Paulo, Barnabé e outros são levantados por Deus para alimentar o seu povo com a palavra, com a oração, com aconselhamentos, isso não é reconhecido. Não é que você vai colocar os homens no pedestal, vai louvá-los, não, mas não são reconhecidos na sua autoridade eclesiástica. Isso dói, porque você abdica, você renuncia de muitas coisas para estar fazendo aquilo ali. E eu me identifico muito com as palavras que eu tenho escutado nos últimos tempos de alguns pastores dizendo: eu nunca fiz alguma coisa na minha vida tão cansativa, tão esgotante, tão estressante e tão consumidora da minha carne como pastorear. Porque pastorear não é só você vestir a roupa de pastor e vir para o púlpito uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou como os antigos faziam 10 vezes por semana, talvez, porque hoje não dá para fazer isso. Não é só você se apresentar com a sua família como uma família pastoral. Não é só você, de vez em quando, tirar um tempinho para um gabinete pastoral, para atender alguns irmãos que estão mais necessitados. É um trabalho que a escala é 24/7. Ou seja, você é pastor 24 horas do dia e 7 dias por semana. Não tem folga. Não existe férias, porque nós não tiramos férias de Deus. Eu me preocupo muito quando a igreja às vezes deixa de lado algumas programações para abraçar outras, porque nem todo mundo vai. Um exemplo, vai ter no domingo algum evento na cidade, aí a gente diz: vamos transferir o nosso culto para esse evento da cidade. Nem todo mundo vai para lá, então o culto não vai ser realizado lá. Mas pode ter certeza, você pode ter ficado em casa, seu pastor vai estar orando por você. Ele pode não ter ido para o evento, ou ele pode até ter ido para o evento, mas ele vai estar pensando em quem faltou. Se ele já tem uma convivência grande com a igreja, ele vai saber quem faltou. Ele vai se preocupar por que faltou, o que aconteceu. Ele vai estar orando por você. Nos dias que você diz: eu não estou hoje muito afim de ler a palavra, seu pastor vai ter que estar lendo a palavra, porque é justamente para quando você chega na igreja, pela palavra que ele leu, Deus o instrumentalize para que você receba a palavra que você não leu. Ou seja, as nossas necessidades espirituais são supridas por Deus através dos homens de Deus, através das mulheres de Deus, através daqueles que foram comissionados por Ele para isso. Então não existe essa história do deixar de trabalhar. Nós trabalhamos o tempo todo. Me lembro de momentos dentro do pastorado que a sobremesa do meu almoço foi um gabinete pastoral, no domingo. Será que todo mundo teria essa disposição? Você começa a escola dominical, você dá uma palavra, você dá o estudo, você se reúne com os catecúmenos, só tem você. Aí você diz: pronto, agora eu vou almoçar,
descansar um pouquinho, porque daqui a pouco, de 6 horas, tem de novo. Aí você olha para o relógio, 1 hora você terminou de almoçar. Alguém bate na sua porta e diz assim: pastor, eu estou precisando conversar com o senhor. Você não pode dizer, você não deve dizer: passe amanhã, vá em paz, eu vou orar por você. Você senta e a sua sobremesa vai ser aquele gabinete, mesmo que seja de 1 às 4 da tarde. E pode ter certeza, talvez aquela pessoa nem agradeça, mas você fez o que deveria fazer. Então Paulo não está dizendo aqui: meus irmãos, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Meus irmãos, eu estou fazendo isso para o bem de vocês, para que vocês gastem menos comigo. Ele está dizendo: eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor, porque eu estou fazendo por Ele, para a glória dEle e para o benefício de vocês. Mas entenda que eu só estou fazendo isso porque é Deus que me chamou. Porque na hora que todos me virarem as costas, esses que dizem que eu não sou apóstolo verdadeiro, eu sei quem me chamou e eu sigo em frente. Então é responsabilidade do pastor, por exemplo, visitar os enfermos. E eu conheci irmãos que não visitam enfermos, porque eles dizem: é tão ruim visitar gente doente, eu me sinto mal visitando gente doente. Tem gente que não vai para o hospital visitar enfermo, porque diz: eu me arrepio todo quando eu chego naquelas aulas hospitalares. Nem todo mundo foi chamado para fazer capelania, concordo, mas todo pastor tem que visitar o hospital, tem que fazer isso, com uma obrigação também, mas com prazer, porque o faz para o Senhor. Ele tem que preparar estudos e sermões, e é bem difícil preparar estudos, preparar sermões. Eu fui aluno de um professor de homilética, que ele dizia para a gente: você precisa gastar 20 horas para produzir um sermão. Dá para imaginar isso? 20 horas para 50 minutos de sermão? É mais ou menos isso. Claro que essas 20 horas são leitura, meditação, oração, busca de comentários, outros materiais, escutar sermão de outros pastores que já tocaram no assunto, para você não falar novidades, porque geralmente quando você fala uma coisa que ninguém nunca falou em 2000 anos é heresia. Tem que ter cuidado com isso. Meus irmãos, eu tenho uma visão nova sobre esse texto. Porra, se os apóstolos não falaram, se os pais da igreja não falaram, se os puritanos não falaram, se os pastores que lhe pastorearam não falaram, não falam, né? Se a Bíblia não fala, não fala. Então é dispendioso, é custoso, mas é gratificante quando você vê tudo preparado e diz: Deus fez isso, eu não fiz nada, Deus me deu essa palavra. Mas precisa se esforçar para isso. O pastor precisa tomar decisões, das mais simples às mais complexas. Se ele for de congregação pequena, é que tem que tomar muita decisão mesmo. É a colocação do... Vai ser naquela parede ali ou vai ser naquela? Vai pintar de branco, de verde, de preto, de azul. Até as decisões mais complexas. Aquele irmão está pecando, todo mundo sabe que ele está pecando, está virando vergonha nacional. Tem que disciplinar. E aí? Decisões que nós temos que tomar, das mais simples às mais complexas. Como? Tem que ter vida de intimidade com Deus, tem que ter preparo para isso. Então, o deixar de trabalhar é apenas não exercer profissão, é isso que ele está querendo dizer, mas simplesmente cumprir a sua vocação, a qual de forma alguma ele poderá tratar como meio de vida, já que o seu chamado foi espiritual, e ele se ocupa das coisas espirituais, e os resultados da sua vocação são espirituais. Por exemplo, a conversão de almas através da ação do Espírito Santo, se utilizando do seu ato de pregar a palavra. Pode quem quiser dizer o contrário, e nesse caso, infelizmente eu não posso dizer diferente,
eu não respeito essa opinião. Se alguém vê o ministério pastoral como profissão, me desculpe, está redondamente enganado. É uma vocação, é um chamado espiritual. E a gente está vendo tudo o que é necessário, tudo o que é requerido de alguém que vai fazer isso. Temos direitos? Sim. Devemos ser sustentados ou receber alguma coisa para as nossas necessidades básicas? Sim. Mas não é nosso meio de vida. Nós não negociamos, nós não articulamos para ganhar mais ou menos, nós não fazemos dessa palavra a nossa moeda de troca. O chamado foi espiritual, quem chamou foi Deus. Nós tratamos de coisas espirituais da palavra de Deus, e os resultados são espirituais, que é a mudança e a transformação de vidas. Dos versículos 7 a 10, a gente vai pegar todos, vai adiantando. Quem serve como soldado à própria custa, ele vai utilizar essa linguagem militar. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto, e agora a linguagem agropecuária. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite. Não digo isso do ponto de vista meramente humano, a lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amoldasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Paulo agora afirma que estava plenamente disposto a viver às custas da igreja, e faz isso para mostrar que está reivindicando para si não mais do que requer a condição humana. Ele diz: meus irmãos, se vocês tiverem condição de me sustentar, eu estou disposto a fazer isso, mas eu não quero nada mais do que o meu direito, nada mais que o meu sustento, nada mais que a minha necessidade básica. É por isso que eu comecei lá atrás dizendo assim: eu não tenho direito de comer e beber, é só isso que eu quero. Até porque ele vai dizer em outro texto: se você tiver com o que comer e com o que se vestir, esteja contente. Não precisa mais do que isso. Então a primeira consideração aqui é tirada da lei militar, pois os soldados são geralmente assalariados dos erários públicos. A segunda é derivada do viticultor, pois este planta uma vinha não como entretenimento. Eu vou plantar aqui todo esse parreiral porque eu quero me divertir hoje. Não, ele planta para colher dessa vinha os seus frutos. E a terceira é extraída da pecuária, pois o pecuarista não trabalha por nada, senão para desfrutar do leite do seu rebanho. Ou seja, é uma questão de lógica. Se eu fiz isso, eu recebo isso. E quando a justiça natural estabelece isso como sendo a maneira mais justa de se proceder, alguém seria tão injusto ao ponto de negar ao pastor da igreja o suprimento de suas necessidades? Se a justiça dos homens decreta isso, eu vou dizer: não, mas eu acho que é improcedente. Bom, seria algo bastante injusto. Por exemplo, Deuteronômio 24:15 diz: em seu dia lhe darás seu salário antes do pôr do sol. Ou seja, o trabalhador passou todo o dia, do nascer ao pôr do sol, trabalhando. Você não vai dar a diária dele? Estou precisando fazer uma cobertura na garagem da minha casa, vou chamar aqui um pedreiro, vou ter que pagar a diária dele. Ah não, mas eu vou fazer por empreitada, não tem problema, no final você vai ter que pagar. Ah, eu vou fazer feira hoje, eu estou sozinho. Aí tem um rapaz que fica com um carrinho, levando as compras de todo mundo até o carro. Ele fez um trabalho, eu não vou dar alguma ajuda a ele, R$2, R$3, não sei. Vou gratificá-lo. Veja, são coisas simples, são coisas humanas. Eu vou me negar a fazer alguma coisa, seja ela qual for, para auxiliar na manutenção daquele que está me dando o que é mais precioso para ele e para mim. É isso que Paulo está querendo mostrar para os irmãos de Corinto. Olha, ele não está lhe dando um dia de trabalho, ele não está lhe dando a construção de alguma coisa na sua casa, ele está lhe dando tudo que ele tem, que Deus colocou no seu coração. Paulo pregou todo o desígnio de Deus
aqueles irmãos. Paulo deixou outras pessoas cuidando daquela igreja, para que ela fosse continuamente alimentada. Paulo não descansou enquanto aqueles irmãos não entendessem a verdade das Escrituras. Paulo sofreu perseguições, foi preso, para que aquelas pessoas chegassem ao pleno conhecimento de Deus. O que é dar comida e a beber? É isso que ele questiona. Quem prestar uma atenção mais detida a esse fato vai compreender que há muita força nesse texto, no qual o Senhor nos pede que cuidemos do gado, porque disso pode-se ver ao inferir do menor para o maior, que quando deseja que os animais mudos sejam bem tratados, ele requer que muito maior equidade seja demonstrada pelos homens no seu trato recíproco. Se você faz com o gado o cuidado necessário, quanto mais aos homens. Eu vejo hoje um cuidado extremado com cachorro. Tem cachorro que tem roupa de marca, vai para o pet shop, volta com um lacinho, um vestidinho, com um bocado de coisa, né? Com um homem melhor do que certos seres humanos. Viaja, tem canal de televisão para cachorro, Dog TV, e é pago por fora. Você paga R$21,90 para o seu cachorro ficar na frente da televisão. Brincadeira, né? Mas a que ponto nós chegamos no cuidado com os animais? É lógico que eu não vou tratar mal os animais, é lógico que eu vou ficar triste quando um animal meu morre, é lógico que eu vou cuidá-lo da melhor maneira possível, vou alimentá-lo, vou cuidá-lo para que ele, enquanto durar, viva bem. Mas eu tenho que cuidar muito melhor dos meus irmãos, eu tenho que cuidar muito melhor da minha família, eu tenho que cuidar melhor daqueles que são meus semelhantes. Então, quando ele diz, Deus não se preocupa com bois, nós não devemos entendê-lo mal, como se a sua intenção fosse deixar de fora os bois da providência divina, quando Deus não negligencia nem mesmo o mais insignificante pardal. A gente vai ver lá em Mateus 6,26, que Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais não cuidará de nós, a coroa da criação. Então aquele que lavra deve fazê-lo com esperança ou expectativa de recompensa. Ou seja, se nós trabalhamos arduamente, também temos o direito de usufruir dos frutos desse trabalho, de sermos recompensados e estimados por Ele. Versículo de número 11 diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais escolhermos de vocês coisas materiais? Pois alguém poderia alegar que toda obra relativa à vida nesse mundo será definitivamente recompensada com alimento e vestuário, que a aradura e a debulha produzem retorno, no qual participam os que realmente trabalham, mas que o Evangelho faz parte de uma categoria completamente distinta, porque o seu fruto é espiritual. Então é mais ou menos o seguinte: pastor, se o senhor é agricultor, o senhor vai receber o fruto da terra e vai se alimentar com ele. Se o senhor quer outro tipo de coisa, então compre umas cabecinhas de gado, aí coma do leite dele, da carne dele. Mas já que o senhor trabalha com questões espirituais, o fruto é espiritual, a recompensa é espiritual. Eu vou orar pelo senhor. É isso? Não. A oração é o maior presente que você pode nos dar, com certeza. Todos nós carecemos de oração, mas a gente precisa das necessidades básicas também. Então Paulo está dizendo que o retorno precisa ser também material, além da recompensa espiritual. Então, na hipótese de surgir alguém com tal argumentação, o argumento de Paulo é do maior para o menor. Seria muito para vocês me fornecer as condições para o sustento físico, se eu me afadigo e me esforço para trazer-lhes alimento para a alma, que é de muito maior valor? Essa é a reflexão que ele faz. Para fechar o versículo 12, que diz: se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Aí a questão que eu citei: se você contrata um trabalhador, você tem que pagar. Então, se outro
trabalhador nesse sentido, é sustentado por vocês, eu que sou trabalhador também, só que na seara espiritual, não devo também ser recompensado? Fica claro, portanto, que Paulo e Barnabé tinham o direito de receber sustento por parte dos coríntios, por se dedicarem intensa e exclusivamente ao ministério da palavra de Deus. Porém, mesmo com esse direito, eles não se furtaram de realizar a obra e com excelência, mesmo que não tivesse recurso suficiente da igreja. É tanto que ele vai dizer aqui: nós nunca usamos desse direito. Ele diz: nós não tínhamos o direito de ser sustentado por vocês, mas nós nunca usamos desse direito. Por quê? Ele vai dizer: ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Nunca usaram desse direito para barganhar com os irmãos de Corinto. Se os irmãos chegassem para ele e dissessem: Paulo, nós temos que fazer um evangelho em tal canto, ele disse: está certo, me diga que eu vou. Cadê o recurso? Ele nunca fez isso. Paulo, fica um ano aqui a mais com a gente, certo? Vocês não dão quanto por isso? Ele nunca fez isso. Ele nunca usou desse direito. Quando dá falta de cumprimento da tarefa da igreja de sustentá-los, eles não se eximiram da responsabilidade que tinham como ministro do Evangelho. Digamos que eles tivessem algo fixo da igreja, mas a igreja em algum momento falhasse com aquele auxílio. Eles nunca usaram desse direito para dizer assim: pronto, a gente vai fazer greve aqui ministerial, a gente vai parar de ministrar para vocês, porque vocês não estão chegando junto no sustento da gente. Não fizeram isso. Só para concluir, eu digo que muitas vezes é exatamente isso que acontece. Pastores, obreiros, seminaristas são lançados aos campos sem as condições adequadas ao sustento e fazem única e exclusivamente para que as suas demandas e necessidades não sirvam de desculpa para que o Evangelho não seja pregado. Sabe por que você vê ainda hoje, infelizmente, obreiro indo para longe da sua casa para receber um salário mínimo? Que a palavra tem que ser pregada. E se é isso que tem disponível, é isso que ele vai receber, e é com isso que ele vai se virar para se sustentar. Alguns anos, pelo menos uns 10 anos, hoje pastor, mas na época seminarista, finalizando seu curso, foi chamado a ir ao campo. E numa época que talvez o nosso salário mínimo era perto de R$500, foi chamado a ir para o campo com 300. Ele e a esposa, eles não tinham filho na época, e a esposa como professora corria atrás, e ele como professor corria atrás, e era insuficiente, mas eles foram. Aí você diz: não, eles foram porque dava para fazer. Se não desse, eles teriam dito para a igreja que não dava. Ou não, com esse valor não dá para a gente se sustentar, a gente vai estar a 300 quilômetros de distância da casa da gente. Se a gente tiver qualquer coisa, não vai ter nem como recorrer para um familiar. A gente não conhece o povo dessa cidade, a gente está chegando agora. Se eu precisar, sei lá, comprar no mercadinho um fiado para pagar no final do mês, eu não vou ter nem condição. As pessoas não me conhecem, como é que vão confiar em mim? Mas eles foram, não porque viram que era suficiente, eles foram para que não houvesse desculpa, para que a palavra fosse pregada. Eles foram para não colocar obstáculo ao progresso da vida daqueles irmãos. Eles foram porque eles não foram chamados para ganhar rios de dinheiro. Eles foram porque não foram chamados para tratar o ministério como meio de vida. Eles foram porque sabiam que essa renúncia podia não ter recompensa material, mas teria uma recompensa eterna nos céus. Por isso que eles foram. Mas ainda assim acontece. Isso não significa que as igrejas e as agências missionárias devem se acomodar na responsabilidade do sustento. Se pessoas continuam indo, então vamos deixar ir. Eles querem, não é bem assim. Os ministros também não devem se acomodar com relação ao sustento das suas famílias. É isso que a igreja pode dar, fazer o quê?
Vou ficar aqui sentado esperando que chegue o próximo mês, que eu receba de novo, enquanto isso acumulando contas. Na impossibilidade de ter condição de exercer o ministério de forma integral, tem que buscar qualificação. Não dá para ficar somente aqui esperando pelo favor dos irmãos. A igreja não tem outra condição, eu vou ter que correr atrás. Como fez esse casal amigo. Trabalhe em outra área, continue a retirar os empecilhos que lhe dificultam a execução da obra. Vai ficar faltando muita coisa, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? Sua cabeça vai estar nas contas, não vai estar no sermão. Sua cabeça vai estar nos problemas e não nos estudos. A sua cabeça vai estar nas dívidas e não no aconselhamento. Tire os empecilhos, pregue, se dedique, se esforce, se gaste, mas também batalhe por sustentar a sua família com dignidade. Isso não é ilícito, pelo contrário. Então, meus irmãos, nessa manhã, a minha oração é que Deus dê consciência às igrejas, como esse texto de Paulo deu consciência à igreja de Corinto, que dê fortalecimento e ânimo aos obreiros, que eles precisam continuar sendo destemidos na obra do Senhor, e que Ele abençoe e guarde a todos aqueles que são chamados pelo seu nome.